E aí, seus nerds e crentes? Estou compartilhando aqui com vocês um dos episódios do quadro que eu tinha lá no Tá Tirando Podcast, chamado Tirando 5, onde eu conto 5 histórias da Bíblia dentro de um mesmo tema. Espero que você curta e te ajude nos seus estudos bíblicos. Tirando 5, seu top 5 bíblico em formato podcast. E aí, vilões e vilãs, estamos de volta, tirando 5 histórias da Bíblia dentro de um mesmo tema. E hoje nós vamos falar sobre grandes vilões, ou seria melhor chamá-los de tiranos. Eu sou a Carla Guedes e vem comigo. Bem, galera, o tema de hoje foi escolhido por vocês lá no nosso Instagram. Nós fizemos uma enquete lá. Então, se você ainda não nos segue por lá, corre lá, porque a gente está sempre colocando informações bacanas lá para vocês. E o tema vilões teve uma vitória assim esmagadora, sem chance para os inimigos. E eu espero, né, que os vilões nem sempre ganhem dessa forma. Não vai ganhar, né, em nome de Jesus. Essa é a nossa esperança, né? Nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, não é verdade? Então, todos aí vão pagar pelas maldades que fazem, não é? Então vamos aí pro nosso vilão número 1, que é Faraó, né? A nossa lista não podia ser diferente, Faraó não podia ficar de fora, porque ele é, né, um dos grandes vilões aí do povo de Israel, porque ele escravizou ali, né, o povo quando eles estavam ali no Egito. Se você conhece Gênesis, você vai ver que Gênesis termina com a família de Abraão indo pro Egito, né, através de José. E eles fizeram família ali, e quando eles começaram a se multiplicar muito, a se espalhar, o faraó pegou e falou, mano, eu não posso deixar mais esses caras crescerem. E aí ele falou, eu vou parar o crescimento desse povo através da aflição. Então ele escravizou a galera, chamou lá os feitores de obra e falou, olha, eu quero que vocês aflijam bastante esse povo para que eles parem de crescer. Só que aconteceu o contrário, né? Eles estavam se multiplicando mais ainda. E aí ele começou a ruindade, né? Ele falou assim, então, que começou agora, né? Começou faz tempo já, né? E ele falou assim, eu quero que você façam eles amargar a vida. Pros caras, tipo, amargar mesmo, não querer mais ter vontade de viver, né? Quanto mais ter filho, né? Então ele trouxe uma dura servidão ali nos barros, nos tijolos e no trabalho do campo, né? Só que continuava se multiplicando. Aí chegou o ponto dele chamar as parteiras lá de Israel e mandou elas matarem toda vez que nascesse um bebê que fosse do sexo masculino, né? E que jogassem no Rio Nilo. Então, assim, uma maldade muito grande ali de Faraó, né? De matar criança. Talvez essa seja a maior maldade que um ser humano pode fazer, matar um inocente, uma criança que nem teve a oportunidade de viver, né? E já tem uma sentença dessa sobre a vida dela, né? Nesse sentido, eu queria até falar do vilão, né? De Herodes, porque Herodes não entrou nessa lista, mas Herodes, lá na época de Jesus, ele sabia, né, que tinha uma profecia de que o Messias nasceria e ele mandou matar todas as crianças. Nesse sentido, eu acho que Herodes foi bem pior, né? Porque Herodes ainda foi por causa de uma profecia, né? Não que existe maldade maior ou menor, né? Mas aqui, nesse caso aqui, eu acho que Herodes foi mais infeliz aí, né? Por mandar matar por uma profecia, né? Mas, enfim, aí Faraó, ele deu essa sentença aí para os meninos, e aí, né, teve uma mulher lá chamada Joquebede, que ela meio que obedeceu, né? Ela não desobedeceu tanto assim o Faraó, porque ela realmente colocou o filho dela no Nilo. Que foi Moisés, e Moisés foi parar lá na filha de Faraó, que criou ele, e depois deu umas tretas lá, e ele acabou fugindo, né, do Egito, foi pro deserto, enfim. Aí Deus chamou ele lá para voltar, para libertar o povo.
E nesse momento, o faraó, nesse momento em que Moisés está longe, o faraó morre, né? E aí se levanta outro faraó. Então, quando a gente fala que é faraó, na verdade foram dois, né? Então, teve um que mandou matar as crianças, que escravizou a galera. E teve o outro faraó, que foi aquele que fez o lenga-lenga lá das 10 pragas, tá? Então, são dois faraós diferentes. Então, esse vilão é duplo, né? Um vilão duplo. E aí, então, o povo seguia, né? Sendo afligido pela escravidão. E nisso, Deus chama Moisés. E Moisés, ele volta lá para falar com o faraó. Deus fala com ele, né? Ele vai falar com o faraó para libertar o povo, né? Engraçado que o faraó fala assim para ele, né? Ele falou assim, Deus falou com você para libertar o povo? Por que Deus não fala diretamente comigo? Olha aí, né? Faz sentido. Mas não, né? Então ele... E ele começou a acusar Moisés, né? Falou, Moisés, mano, você acha que eu vou deixar a galera ir embora? Até parece, né? Ia dar um desequilíbrio enorme lá na economia do Egito. Né? Ele falou, mas nem pensar, né? E outra, você fica com essa ladainha aí, com essa falação toda, aí a galera tá tudo atrasando o trabalho, porque você fica colocando uma esperança aí no coração deles, né? E outra, se eles estão tendo tempo de clamar aí, de orar, de buscar Deus, é porque eles estão ociosos, né? Então eu vou encher eles mais de trabalho ainda. Ele chamou lá os líderes lá, os feitores de obra, e falou, pode colocar mais trabalho na cabeça dos hebreus. E aí, cara, deu até uma certa treta, assim, né, entre os próprios hebreus, porque eles chegavam para Moisés e falavam, Moisés, você veio aqui para ajudar, só tá piorando, porque a gente tá tendo que trabalhar muito mais, né? E aí depois começou toda aquela história lá das 10 pragas e tudo mais, porque ele não soltava, assim, ele falou, não vou deixar, coração extremamente duro, tanto que, assim, o povo realmente saiu, né, vocês conhecem a história, saiu do Egito, foram libertos, mas o faraó ficou no calcanhar deles até o final, né, porque assim que o pessoal atravessou lá o Mar Vermelho, ele morreu dentro do mar, né, tipo assim, no calcanhar, eu não vou deixar vocês sair, enquanto eu viver, eu vou estar atrás de vocês. Então foi intervenção divina mesmo, porque se dependesse de faraó, o faraó tá até hoje lá, né? Mas Deus realmente interviu e libertou o povo. E aí Deus foi o grande herói, né, dessa história, desse vilão aí. E agora nós vamos para o nosso vilão número 2, que é Azael. Bem, Azael, ele foi um rei da Síria, né? Só para contextualizar um pouco aqui, o que acontece? Nesse momento o reino estava dividido, então você tinha um reino do norte, né, que estava extremamente entregue à idolatria. Deus levanta Elias, né, para combater essa idolatria. E aí Elias, nesse embate, né, que foi tava uma coisa bem complicada ali no reino do norte, ali com Jezabel e tudo mais, e com Acabe. Elias, ele foge, né, ele vai pro deserto, ele fica meio que depressivo lá. E aí Deus fala assim para ele, ô Elias, vamos levantar daí, mano, já chega, né? Você tem serviço para fazer. Então, o que você vai fazer, Elias? Você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, rei de Israel. E você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Né? Por quê? Porque Deus ia usar essas 3 figuras para trazer juízo para Israel, que estava vivendo naquela idolatria. Né? Engraçado que Deus até fala assim, ó, aquele que fugir da espada de Azael vai morrer pela espada de Jeú. E se fugir de Jeú, vai morrer pela espada de Eliseu. Então... Por que Deus falou isso? Porque Deus está falando, ó, vou usar essas 3 figuras para trazer esse juízo para Israel, que tem me desobedecido, que tem sido um povo rebelde, né? E aí, beleza, Elias nem chegou a ungir Jeú e Azael, na verdade. Quem ungiu mesmo foi Eliseu, né? Eliseu, ele continuou ali o trabalho de Elias. Inclusive, gente, eu tenho que fazer um top 5 só de Jeú. Porque Jeú tem uma história fantástica, tem várias histórias tretosas, interessantíssimas de falar. Eu tenho vontade de falar agora, mas não vai dar tempo. Enfim, e aí Eliseu, ele tava lá todo pimpão, passeando lá em Damasco, e Ben-Hadad, que nesse momento era o rei da Síria, ficou sabendo, não é o Haddad, né, prefeito de São Paulo, né? Aí, quem sabe, né? É parente, né? Mas não, né? A escrita é diferente, gente, eu tô zoando. Mas enfim, aí o Ben-Hadad foi lá
ficou sabendo que ele estava na cidade, ele estava doente, e ele chama lá um oficial de alta patente dele lá, que era o Azael. Nesse momento ele era um servo ali, né? Um funcionário do reino ali. Ele falou: Azael, vai lá, procura Eliseu, pergunta para ele se essa minha doença é de morte, né? E eu quero que você leve uns presentes lá para Eliseu e faça essa pergunta. E o presente, gente, era 40 camelos, era tudo que tinha de bom lá em Damasco, ele mandou nesses camelos. 40 camelos, tudo cheio de coisa. E aí eu achei engraçado, porque Eliseu pediu a unção dobrada da unção de Elias, né? E eu peço a unção dobrada de que Eliseu tinha para ganhar recebidos, né? Que não é a primeira vez que Eliseu recebe presente, mano, na Bíblia. Aí Azael foi lá, né? Chegou lá para Eliseu e falou: e aí, Eliseu? E aí, o meu líder lá, o meu Ben-Hadad, o meu rei, a doença dele é de morte? Aí Eliseu falou assim: não, a doença dele não é de morte, mas você vai falar para ele que ele vai sarar, mas eu tô ligado que ele vai morrer, né? Então Eliseu falou: aquela doença dele não é de morte, mas ele vai morrer, né? Não da doença, mas de outras coisas. E depois que Eliseu falou isso, Eliseu ficou olhando assim pra Azael, assim, ó. Eliseu parou e ficou olhando assim pra cara dele, assim, ó. O mundo parou com Eliseu olhando pra cara dele. Aí Azael ficou olhando assim, tipo, o que Eliseu tá olhando pra mim, né, mano? Cara esquisito. E aí Eliseu ficou olhando pra ele assim. Sabe o que aconteceu com o profeta? O profeta começou a chorar. Começou a escorrer lágrimas do olho de Eliseu e ele olhando pra cara de Azael. E Azael falou assim: mano, que história é essa, velho? Por que você tá chorando? O que tá acontecendo? E aí Eliseu vai lá e fala assim: então, eu tô chorando porque eu sei o mal que você vai fazer pros filhos de Israel, né? E eu sei que você vai botar fogo nas nossas fortalezas, você vai matar jovens à espada, você vai esmagar crianças, e você vai rasgar até o ventre das mulheres grávidas, né? Então, ele já estava chorando ali porque Deus mostrou para ele todo o mal que Azael ia trazer para o povo de Israel. E aí ele até deu um perdido, falou: imagina, né? Imagina, não vou fazer quem? Eu sou doido, né? E aí Eliseu falou assim: você mesmo, filhão, né? Inclusive você vai ser o próximo rei, o rei da Síria. E foi realmente o que aconteceu, né? Voltando, quando o Ben-Hadad ele voltou, ele molhou um cobertor lá e acabou matando o rei, né? O Ben-Hadad sufocado, e passou a reinar ali no lugar dele. E Azael, ele trouxe realmente muita aflição para o povo de Israel. Ele, numa guerra, ele feriu o rei Jorão, que era rei de Israel neste momento. O rei Jorão, que era da dinastia de Acabe, né? De Onri, na verdade, Onri, que era pai de Acabe. E quando ele ficou ferido nessa guerra, que ele voltou para casa, o reino ficou enfraquecido, e foi nesse momento que Jeú tomou o reino e exterminou a dinastia de Onri, exterminou ali os filhos de Acabe, matou Jezabel. Jeú causou lá, né? E aí esse Azael, ele também diminuiu os limites de Israel através de guerra. Ele tomou Gate, que era uma cidade fortificada de Judá, ou seja, ele tomou vários limites do reino do norte de Israel e depois foi em rumo a Jerusalém, né? E nesse caminho ele tomou Gate, que era uma cidade fortificada de Jerusalém, e quando ele estava quase chegando lá, quem era o rei na época em Jerusalém era o rei Joás, né? Aí eu acho que ele ficou com medo, né? Ele deu um cagaço nele e falou: peraí. E ele pegou os tesouros do rei, ele pegou os tesouros da casa do Senhor e mandou entregar lá para Azael, e aí Azael deixou de rumar ali para Jerusalém. E ele acabou também oprimindo bastante o rei Joacás, que era filho de Jeú. Enfim, assim, Azael realmente foi um rei, assim, um vilão, né? Muito sério no Reino do Norte. E se você conferir lá em 2 Reis 13, do 22 ao 24, você vai ver que ele só não causou mais porque Deus teve misericórdia, porque Deus interferiu. Então, novamente, nós vemos a intervenção de Deus aí no vilão, Deus sendo o herói, porque realmente Azael causou e ia causar muito mais se Deus não tivesse interferido.
certo? E agora nós vamos ir para o nosso vilão número 3, que é Senaqueribe. Bem, Senaqueribe, ele foi um rei do Império Assírio. E se você pesquisar um pouco, você vai ver que o Império Assírio foi um dos impérios mais violentos da história. Assim, era um povo extremamente ruim, ruindade mesmo, assim, sabe? Povo ruim. Então, os assírios. Assim, os assírios, eles têm uma origem em Assur, uma cidade chamada Assur, mas depois eles migraram e tiveram sua capital em Nínive, tá? E por isso que Jonas não queria ir, né? Jonas tinha lá suas razões. Não queria ir pra Nínive. E é engraçado que Nínive, ele tem mesmo... Assim, tanto Nínive como a Babilônia, eles são frutos do mesmo patriarca. Porque se você olhar lá em Gênesis, você vai ver que o patriarca ali dessas duas cidades, o fundador dessas duas cidades foi Nimrod. Então, Nimrod, ele fundou a Babilônia, Babel, né? E depois ele fundou a cidade de Nínive. Tanto, se você for buscar a arquitetura, tanto da Babilônia quanto de Nínive, são parecidos, né? Então, e eles também dominavam isso, né? Então, eles tinham grandes construções, edifícios, monumentos, palácios, Torre de Babel, né? Lá no passado, né? Templos. Então, assim, era bem... Eles eram um povo bem avançado. E eles estavam assim, bem no auge mesmo nessa época. Eles dominavam técnicas de utilização de minerais, principalmente o ferro. Então, o que fez com que eles tivessem muito material de guerra, muitas espadas. Eles tinham muitos arqueiros, tinham lanceiros. Eles tinham um exército bem montado. Tanto que, assim, praticamente eles não perdiam nenhuma guerra. Então, todas as guerras que eles entravam, eles meio que ganhavam mesmo, assim. Porque eles eram uma máquina de guerra mesmo, a Assíria. E eles não tinham piedade. Né? Talvez seja esse um dos motivos que faziam que eles fossem tão bem sucedidos nessas histórias de guerra, porque pra eles não tinha nada não, filho. Aparecesse na frente deles, matavam mesmo. Tanto que a lista de maldades dele, assim, é absurda. O tanto de técnicas de tortura que esse povo inventou. Mano, ó, eles, só pra você ter uma ideia, eles apedrejavam, eles torturavam as pessoas, eles cortavam membros do corpo. Então, imagina, eles dominavam uma cidade e para não ter que matar todo mundo, falaram assim, então tá bom, então pelo menos eu vou enfraquecer, vou cortar um braço aqui, vou cortar uma perna ali, né? Eles esfolavam, gente, pegava a pessoa, arrancava a pele dela com ela viva, tá? Geralmente dos líderes, e pendurava a pele do cara no meio da cidade, né? Até tem uma série chamada Handmaid's Tale, que fez bastante sucesso aí, em que tem parte da série em que o pessoal anda e tem corpos estendidos, assim, dos traidores, assim, né? Eles empalavam a pessoa. Empalar é tipo fazer churrasco, é enfiar, assim, uma lança na pessoa e pendurar ela, assim, na lança. Gente, é terrível. Eles faziam montões com a cabeça das pessoas e olha, teve um cara que até falou assim, né? Um líder de uma cidade falou assim, olha, né? Por favor, que não haja derramamento de sangue, né? Aí os caras falaram, tá bom, não vai ter derramamento de sangue. Foi lá e enterrou todo mundo vivo. Não teve derramamento de sangue, né? Gente, vocês acreditam? Tô falando aqui em tom de brincadeira, mas é muito sério. Então a gente vê aí o ISIS, né? Fala, nossa, né? Mas os assírios, eles eram bem piores. Se Deus não tivesse interferido, meu Deus, eu não sei o que seria. Mas enfim, esse Senaqueribe, ele foi contra Judá, né? Tanto que esse Império Assírio exterminou o Reino do Norte. O Reino do Norte, sim, acabou. Tanto que eu costumo falar que o Império Assírio foi lá no Reino do Norte, pisou em cima e jogou terra. Realmente acabou mesmo, né? Porque os descendentes... Teve lá os descendentes de Samaria, mas eles eram extremamente... Não eram considerados, né? Hebreus nem judeus pelo pessoal ali de Judá, de Jerusalém. E aí Senaqueribe... tava ganhando todas, tá ganhando tudo quanto era guerra. E aí ele acampou contra o povo de Judá e acampou ali os seus exércitos. Ele chegou a tomar algumas cidades fortificadas. E aí quando ele estava na cidade de Lax, sitiando a cidade de Lax, ele mandou mensageiros lá para Jerusalém, né, que nesse momento o rei de lá era o rei Ezequias. E o rei Ezequias tomou todas as precauções que ele podia para se defender de Senaqueribe, mas chegou uma hora que ele não tinha mais nada o que fazer, e sempre orando, sempre chamando a galera para orar, para buscar a Deus,
E Senaqueribe mandou esses mensageiros para lá, e os caras ficavam gritando, ficavam mandando carta. Por quê? Porque uma das armas de guerra da Síria era o medo. Era botar medo mesmo, deixar as pessoas com bastante medo, porque quando eles chegassem, já tava meio que ganho, né? Porque eles já tinham ganhado no psicológico. Então, a Síria ela tinha essa história do psicológico. E aí eles amedrontavam o povo. Eles iam lá e falavam, eles aprendiam a língua do povo pra falar mal pro povo ouvir. Até teve um momento que os servos ali de Ezequias falou assim, não, fala na língua de vocês que a gente entende. Ele falou, não, a gente quer falar na língua do povo, que a gente quer que o povo ouça, a gente quer que o povo fique com medo, né? E ali, Ezequias não tinha o que fazer, né? Isaías também estava orando junto com ele, e eles falaram, mano, Deus, interfere aí por nós, né? Com eles estão o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, não é? E aí Deus ele enviou um anjo lá, que matou 185 mil homens do exército assírio numa única noite, né? E aí Senaqueribe voltou para Nínive e lá ele foi assassinado lá pelos servos dele, porque nunca tinha perdido uma guerra, né? Então, os caras falaram, como assim você perdeu? Você deve ter deixado, não é possível. E Jerusalém, aquela cidade minúscula, né? Você perdeu para eles? Então, peraí que nós vamos te matar agora, né? Então, mais uma vez, é Deus sendo o herói da história, interferindo, para que esse vilão não tivesse êxito. Porque, gente, ia acabar com Jerusalém. Senaqueribe, ele ia acabar com Jerusalém, né? E aí nós temos o nosso vilão número 4, que é Nabucodonosor. Eu acho que da lista, eu acho que ele é o menos ruim. Senaqueribe, eu acho que é o pior. Eu acho que Nabucodonosor é o menos pior, né? Olha que coisa, que ponto chegamos, né? Nabucodonosor é o menos pior, né? E aí o que acontece? Só pra vocês entenderem, o pai de Nabucodonosor, eu vou tentar falar o nome dele aqui, Nabopolassar, o nome é da hora, né? O Nabopolassar, ele saiu da Babilônia nesse momento, porque como Senaqueribe morreu ali, a Nínive ficou, o Império Assírio ficou meio um período de hiato, e aí Nabopolassar falou assim, mano, é agora. E aí ele sobe, e também tinha profecia, né? Contra a Nínive, que Deus ia realmente acabar com a maldade daquele povo, e foi o que aconteceu. Então ele subiu contra a Nínive, ganhou lá a guerra contra a Nínive, e depois estava vindo em sentido... Ele acaba morrendo nesse meio tempo, e ele estava vindo sentido ao Egito, porque o Egito estava subindo contra a Babilônia, né? O Nabucodonosor, eles se encontraram ali na batalha, aí houve a batalha de Carquemes. Você pode buscar aí no Google e tudo mais. E Israel no meio, né? Jerusalém no meio do rolo todo. Teve um momento que Jerusalém respondia pro Egito, depois pra Babilônia, foi uma confusão. E sei que a Babilônia saiu vencedora nisso, e como Jerusalém estava respondendo pro Egito nesse momento, então a Babilônia passou a ter domínio sobre Jerusalém, que transferiu o domínio o Egito estava dominando sobre Jerusalém, passou para a Babilônia. Só que, se você conhece um pouquinho da história, Jerusalém não baixou a guarda, né? Porque Jeremias falou, para obedecer Babilônia, para obedecer a Babilônia. Os caras não obedeceram, e a Babilônia veio e levou cativo, né? O povo de Jerusalém levou em três vezes ainda por cima. Não foi de uma vez só. Ele foi e levou os nobres. Eles continuaram rebeldes. Ele foi lá, teve um segundo cativeiro. Os caras continuaram rebeldes. Aí ele falou assim, peraí, agora eu vou ter que destruir essa cidade mesmo. Então, eu acho que a Nabucodonosor até que foi paciente, viu? E também tem muita interferência de Jeremias também. Jeremias também orava bastante, enfim. E aí Nabucodonosor, ele foi, acabou, botou fogo, queimou mesmo. Ele foi usado por Deus, sabe? Porque já estava determinado por Deus mesmo, né? Deus teria intervido, né? Se o povo tivesse obedecido e tudo mais. Então, Nabucodonosor, ele levou, né? Ele foi meio que obrigado mesmo a botar fogo em Jerusalém. E ele terminou de levar a galera, só deixou os pobres lá. E quando ele estava lá quando ele estava aí ele já estava lá na Babilônia, tudo de boa lá. E aí ele teve um sonho, Daniel interpretou o sonho. E no sonho ele falou que ele era um cabeça da estátua. Ele achou que era literal o negócio, eu acho.
Ele mandou realmente fazer uma estátua mesmo ali para ele e mandou as pessoas adorarem a estátua. E aí teve aquele jogar na fornalha lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles saíram, né? E aí depois, mesmo assim, ele não se rendeu a Deus, ele virou bicho. Depois ele se arrependeu e fez uma das declarações mais bonitas, né? Da autoridade do Senhor, da soberania de Deus, veio da boca de Nabucodonosor. É uma carta lindíssima que está lá em Daniel. Mas esse é o nosso vilão número 4, Nabucodonosor, que no final ele foi o que reconheceu a Deus, não é? Então, eu acho que dos vilões aqui, ele levou ali a fama de ter queimado Jerusalém, de ter destruído Jerusalém, mas ele acabou o único aqui da nossa lista que realmente reconheceu Deus, certo? E agora nós vamos para o nosso vilão número 5, que é Caifás. Esse é embaçado. Só para vocês entenderem, nesse momento aqui, na época de Jesus, todo o funcionamento do templo estava bem corrompido, gente. Funcionava assim, de um jeito bem esquisito. Roma interferia muito, né, nessa questão. Tanto que Roma mesmo mandou reformar o templo, né? Então, só para vocês entenderem, o primeiro templo lá de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, depois foi reconstruído ali por Zorobabel e Esdras, só que ficou meio pobrinho, entendeu? E aí depois o Herodes veio e fez uma grande reforma no templo. E Roma interferia bastante assim no funcionamento, né? Porque Roma dominava sobre Jerusalém, né? Politicamente dizendo. Só que como tinha muitas questões religiosas, então muitas coisas eles combinaram com os judeus. Então, né? Eles meio que combinaram como que seria o poder, né? Eles distribuíram ali o poder, o que cada um podia fazer. Então você tinha um templo. Quem organizava o templo, quem administrava o templo, eram os saduceus, principalmente, tá? O sinédrio. Então você tinha os sacerdotes que trabalhavam lá, né? Tinham os seus turnos, inclusive o pai de João Batista, né? Era um sacerdote, ele tinha o horário, o turno dele lá bonitinho, você vai ver lá em Lucas. E aí você tinha os sumos sacerdotes. Esses sumos sacerdotes, eles eram muito provavelmente por votação do sinédrio, mas também Roma tinha um voto, né, de escolher o sumo sacerdote que ficava 4 anos no poder, tá? Igual aqui o nosso sistema político lá era parecido, né? Então eram 4 anos no poder que o sumo sacerdote ficava, depois trocava. E essa figura do sumo sacerdote respondia muito para Roma, tinha uma relação muito, muito próxima com Roma. E eles também não eram descendentes de Arão, tá? Eles tinham comprado o direito de ser sacerdotes. Então, gente, tava tudo zoado. E aí, nesse funcionamento do templo, você também tinha uma polícia especial, né? Então, você tinha lá os guardas que respondiam para o sinédrio. E o sinédrio era como se fosse um tribunal religioso, tá? Então, como Jerusalém tem muitas questões religiosas em relação à lei de Moisés, então Roma falou assim, então, vocês têm lá o tribunal de vocês, aí qualquer treta vocês mandam aqui para nossa jurisdição, tá? Então o sinédrio, ele tinha uma certa jurisdição ali sobre o povo, porque eles julgavam de acordo com a lei de Moisés, tá? O sinédrio era o STJ lá da época, sabe? O sinédrio era formado de 71 juízes, tinha uma galera, eles julgavam várias coisas, não era tinha corrupção, lógico que tinha, mas tinha pessoas corretas ali no meio, né? Então você tinha, por exemplo, o José de Arimateia, era um membro do Sinédrio, Gamaliel também era um membro do Sinédrio, e eram pessoas extremamente esclarecidas, né? E era o que funcionava na época, era o jeito que funcionava na época, então vamos pra lá, né? E aí o que acontece? Quando Jesus ele foi preso, né, que Judas traiu ele, entregou ele na mão do Sinédrio, Jesus ele foi levado primeiro para Anás, né? Anás nem era o sumo sacerdote na época, já tinha passado lá ele era o ex-presidente do Sinédrio, né? Na época, ele foi levado para Anás, Jesus ele foi esbofeteado nesse momento, e depois ele foi levado para Caifás, no Sinédrio. E gente, esse julgamento de Jesus por Caifás foi assim,
foi terrível, assim, porque Caifás, ele burlou tudo quanto era lei do Sinédrio, ele burlou. Não podia ter julgamento em época de festas, e era Páscoa. Eles julgaram na madrugada, porque você imagina, Jesus teve o jantar de Páscoa, depois Jesus foi orar no jardim do Getsêmani, Jesus foi preso, então quando chegou lá em Caifás, foi para Anás, quando chegou em Caifás já era altas horas da noite, né? E ali ele não teve um julgamento correto, ele não teve advogado, todos os membros do Sinédrio muito provavelmente não estavam lá. Ele acusou Jesus, não deixou Jesus falar. Então, tipo assim, você tem que deixar a pessoa falar. Ele falou assim, você é o Cristo ou não é? Tipo, chegou falando assim. Aí Jesus falou, você que tá dizendo, olha lá, não falei, blasfêmia, rasgou as vestes. Mano, o cara fez um escarcéu, tipo, ele causou, ele só tumultuou, porque ele não julgou Jesus. Ele já tinha julgado Jesus, né, na cabeça dele. E o mais triste, assim, é que Caifás, ele sabia que Jesus era o Messias. Se você conferir em João 11, do 46 ao 53, e em João 18, 14, não, você tem duas passagens de João que falam disso, mostra que Caifás sabia. Caifás até falou assim, né, quando eles estavam ali tramando para pegar Jesus, Caifás até falou assim, bem, nós sabemos que uma pessoa, que está profetizado que uma pessoa há de morrer pela libertação de todos. Então ele sabia, né, que Jesus era o Messias. Então ele falou assim, mas que ele tem que morrer por todos, então já que ele tem que morrer, então que morra mesmo. Então, tipo assim, Jesus sendo o Messias ou não sendo, ele não vai ter que morrer mesmo? Se ele não for, ele vai morrer. A gente está perseguindo ele aqui. E o Messias, se ele for o Messias, ele tem que morrer mesmo, então que morra mesmo. Mano, olha, Caifás olha, Jesus amado, né? O cara, ele tinha um poder ali, ele era um líder, ele tinha um poder sobre o povo ali, tinha uma influência muito grande, e ele preferiu ser usado ali para realmente causar a morte de Cristo. E, mano, terrível, assim. Ele causou muito, muito furdúncio. Tanto que ele levou de madrugada mesmo, à noite, para Pilatos, bateu lá na porta dos fundos, olha, tá aqui, ó, esse cara aqui foi condenado à morte. Por quê? Porque o Sinédrio podia condenar a pessoa a tudo, menos não podia matar, né? O Sinédrio não podia condenar a várias coisas, menos a morte. Aí Pilatos falou, mano, não, né? Leva pra Herodes isso aí. Aí Herodes foi lá, né? Nem julgou Jesus de direito, mandou de volta para Pilatos. E assim, Jesus morreu num prazo de menos de 24 horas, né? Que isso também é uma das coisas do Sinédrio, né? Tinha que passar uns dias, Jesus nem passou dia, ele foi julgado, foi condenado, já morto logo. E engraçado que eles mudaram a acusação. Eles chegaram para Pilatos e falou, olha, ele foi condenado por causar tumulto e por não obedecer a César, né? Não querer pagar os impostos. Então, tipo assim, os caras espertos. E aí Jesus foi entregue ali para Pilatos, e aí Pilatos sabia que era uma perseguição religiosa ali, né, contra Jesus, né? Ele tentou tirar isso de Jesus, ele até teve um diálogo com Jesus, e quando ele falou assim, então o que eu vou fazer? Eu vou mandar açoitar Jesus, e aí eles vão ficar de boa. Aí ele mandou açoitar Jesus, e aí falou, ó, já açoitei ele, já tá tudo certo, não precisa matar. Aí os Caifás, né, e a galera falou, não, é pra matar sim. Vou mandar matar. E aí Pilatos falou, já sei, eu vou tentar salvar ele lá porque na época de Páscoa, né, na época de festas, eles soltavam preso. E aí Pilatos perguntou, né, Jesus ou Barrabás? E aí Caifás lá, junto com os anciãos, botou fogo no povo, e o povo foi lá e escolheu Barrabás, né? Então, assim, é bem terrível essa história. Caifás realmente causou, ele tocou em Jesus, foi um dos responsáveis ali pela morte de Jesus, humanamente dizendo, lógico que ele se entregou, né, obviamente, mas Caifás, é o que acontece, né, muitas vezes hoje, muitas pessoas reconhecem Jesus como o Messias, sabe que Jesus é o Messias, que tem que servir Jesus, mas preferem matar Jesus dentro do coração, né, matar a voz do Espírito, falando, né, trazendo aquilo que é o juízo, né, trazendo aquilo que é o convencimento do Espírito, mas tem pessoas que preferem matar
essa voz de Jesus dentro do coração delas e seguirem a sua vida, porque não quer perder o poder, né? Porque era isso que Caifás queria, ele não queria perder o poder dele. Ele até falou isso lá em João 11:46, quando ele estava ali reunindo com o Sinédrio, ele falou assim, ó, esse cara aí tá fazendo muitos milagres, o que a gente vai fazer? Tá fazendo muitos sinais, aí daqui a pouco vem Roma e tira o nosso poder. Ele falou assim, então vamos matar ele. Então o que eles não queriam era perder o poder, né? E escolheram e preferiam manter o poder deles, mas negaram o Messias, né? E mataram ainda por cima. Então, galera, esse top 5 ficou um pouco comprido, mas queria agradecer a todos que voltaram lá, agradecer você que ficou até aqui, que ouviu até aqui. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou. E eu te espero semana que vem, então. Um beijo e tchau!